Vamos falar agora com o pastor Luiz Henrique Sivers, está aqui conosco, no nosso estúdio, Lauro Matias Miller, para falar da campanha de ação de graças da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, a IECLB, aqui de Lajeado, que está arrecadando alimentos. Tudo bem, pastor? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Sander. Boa tarde também, Luiz Fernando. Boa tarde, ouvintes, né, da Rádio Independente, do programa Redação no Ar. Quero começar com um elogio, é a primeira vez que estou aqui depois que fizeram a reforma e ficou muito bonito, muito aconchegante, né, para receber então os entrevistados. Bem-vindo sempre. Acho que para o trabalho de vocês também deve ter facilitado bastante. Sem dúvida. Fica melhor ainda, né, de se fazer comunicação. Isso aí. Pois é, eu vim conversar sobre ação de graças solidária. Esse é o nome que a gente deu. Ano passado, por causa da pandemia, a gente transferiu, achando que nós poderíamos celebrar com muito mais intensidade esse ano a ação de graças, no molde antigo que a gente tinha, das pessoas trazendo as suas ofertas para a igreja, colocando um valor, as pessoas que se interessavam levavam então, né, aquele produto para casa, o que sobrava assim a gente doava também. E não foi possível, né? A pandemia se prolongou de tal maneira que também hoje a gente tem que observar, né, a situação da pandemia e manter distanciamento, né? Tem um número limitado de pessoas que podem estar nos ambientes. Então, o presbitério da comunidade pensou, não vamos deixar esse sentimento de gratidão mais uma vez no ar, transferido para um outro momento, vamos fazer uma coisa diferente. E o presbitério, então, decidiu fazer uma ação de graças solidária, com arrecadação de alimentos, pensando nesse período, por exemplo, de pandemia, que trouxe também muito desemprego. A renda, a gente ouve, né, a renda das pessoas também diminuiu bastante, né? E nós estamos no tempo do frio, do inverno, então pensamos em cobertores, né? Em cobertores. Estão sendo bastante utilizados, né? Bastante utilizados. Às vezes serve até de poncho, assim, durante o dia, se for o caso, né? Verdade. E na questão dos alimentos, nós tentamos, assim, focar um pouco mais em alimentos não perecíveis. E arroz, feijão, óleo e leite. Pensamos assim. Claro, se vem outra coisa, a gente não vai recusar e vai encaminhar. Mas pensamos que esses são os produtos fundamentais, básicos, assim, né? E no caso de cobertor, pode ser coberta também, novo ou usado em bom estado, né? Para a gente poder entregar para as pessoas. E tem sido muito boa a campanha, começou dia 27 de junho e vai até dia 31. É um pouco mais prolongada, não é só um momento, uma celebração, mas é uma ação mais prolongada. E a gente espera com isso que mais pessoas possam participar. E a gente está vendo um resultado muito bom, porque nós já fizemos entregas desses produtos, né? Estão recebendo e já estão entregando, não vai ser só no final. Nós temos uma comissão que cuida do recebimento, da classificação dos produtos, da divisão dos produtos também, porque nós temos 3 entidades que nós estamos auxiliando, né, com essa campanha. Uma delas é a Associação Beneficente Pela Betânia, em Taquari, que é um trabalho diaconal, social da nossa igreja na região, e tem 165 pessoas, acolhe idosos e também pessoas com deficiência, né? E atende as prefeituras também na nossa região, com cotas, né, para as prefeituras. E tem muitas pessoas lá que a gente tem que dizer, estão muito sozinhas, né? Quase que abandonadas pelas famílias, né? Sim. E aqui em Lajeado, então, nós pensamos em duas escolas. Na Escola Estadual de Ensino Médio Santo Antônio, CIEP do Santo Antônio, e na Escola São João Bosco, no bairro Conservas. Porque nos momentos de crise, na verdade, a instituição que está presente ali no bairro é a escola, né? Representa o Estado, o município ali presente, né? E
através da direção, né? Do corpo docente das escolas, eles conhecem também as famílias necessitadas ali e podem fazer chegar, né? Podem fazer chegar. Então, nós já fizemos uma entrega lá no CIEP, também na Escola São João Bosco, e eu estou me preparando para levar uma remessa já para Taquari. Né? Que maravilha. E a campanha vai até o dia 31 de julho, e quais são os pontos de coleta, pastor? Os pontos de coleta, a gente tem incentivado os membros da comunidade a entregarem nas celebrações de cultos, nos pontos de pregação, na igreja no centro, na igreja de Cristo, quando tem celebração. Fora das celebrações, podem entregar na Secretaria da Comunidade, na Rua Alberto Torres, 297, ali, né? Inclusive, não precisa ser uma ação só dos membros da comunidade. Se alguma outra pessoa quer participar dessa campanha... essa seria a minha próxima questão. Não precisa necessariamente ser filiado à congregação luterana. Não precisa ser. É uma ação de graças da comunidade. As congregações cristãs, elas têm algum momento na sua liturgia do ano que elas expressam com mais afinco essa gratidão pelo que são, pelo que têm, né? E é bom a gente nutrir esse sentimento de gratidão, né? Porque seja no pouco, seja no muito, né? É importante a gente saber que é uma graça de Deus estar vivo, ter o que tem, ser o que é, né? O senhor falava sobre pontos de coleta e principalmente ali na Igreja do Centro, né? Aproveitando então a oportunidade, pastor Luiz Henrique Sivers, como é que está o andamento, o que mudou da pandemia? Vocês ficaram muito tempo não podendo realizar o culto, né? Presencial, era tudo virtual. Qual o número de pessoas que vocês estão recebendo agora? Como é que tem funcionado os cultos aqui em Lajeado? Somente na Igreja do Centro, é isso? Não, tem na Igreja do Centro, na Igreja de Cristo. A gente tem uma participação em torno de 60, 70, isso varia muito, né? Já tivemos mais, até 100, mas o espaço no centro é maior. Nos pontos de pregação, que o espaço é menor, a gente tem que cuidar um pouco mais. Representa quanto? Qual a capacidade? Quantos por cento esses 60, 70 pessoas? Em torno de 140 são 30%. Né? 30% da nossa capacidade, 140. E a gente então poderia receber 140? Até 140 Então as pessoas ainda não estão muito à vontade para frequentar a igreja mais uma vez, é isso? Elas têm retornado aos poucos, a gente tem percebido também os grupos de trabalho, elas têm retornado aos poucos. Acho que com a segunda dose de vacina o pessoal vai acabar voltando, mas a gente tem notado isso também em outras áreas da sociedade, né? O retorno das pessoas não está sendo assim tão rápido e no volume, talvez, que as pessoas esperam, como no comércio, né? Antes da pandemia, qual era o número de pessoas que vocês recebiam, a gente recebia, em média, 80, 100, né? E depende sempre do tema e do momento, né? Por exemplo, confirmações, que seriam mais ou menos as crismas na Igreja Católica, né? A gente recebia a igreja cheia, né? Então, a gente dividiu agora em 4 etapas, de forma que a gente tenha 6 a 8 confirmandos, com seus familiares, parentes e amigos participando, né? Batismos e aí também. Chega lá perto de 140, 150, né? 140, 150 seria o 100%, então? Não, isso seria os 30%. 30%? Os 30%. Então, nós temos que cuidar disso também para não extrapolar. Ainda não é o momento que a gente pode aglomerar, né? Então, tem sido bom esse retorno presencial, mas a gente também oferece, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual alguns também ficam em casa, eles são servidos em casa com o programa Palavra de Esperança, né? Que é gravado, que é uma celebração, então, que recebe em casa, circula pela internet e até pelas redes sociais, WhatsApp, né? Facebook, né?
E isso tem sido muito bom. Mas eu também queria dizer assim, não é só a comunidade, nós conseguimos esse ano também envolver com essa campanha as escolas, né? Colégio Evangélico Alberto Torres e também o Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, as famílias então que fazem parte da igreja ou não, né? Mas que têm seus filhos nas escolas, se quiserem participar podem entregar, né? Ou na sua sala de aula, mas as guaritas, as portarias das escolas estão lá recebendo as doações. Eu até, nós fizemos lá em casa assim, a minha parte eu entreguei na Secretaria da Comunidade, como a minha esposa é professora, então a parte dela ela entregou lá na guarita da escola, né? Até porque é bem na frente de casa. Bacana. E Dia de Ação de Graças, pastor, qual é o significado eclesiástico desta ocasião? Está muito ligada àquelas celebrações de ação de graças na colheita, festa da colheita, né? Foram dali que vem a ação de graças. É um momento celebrativo onde a pessoa cristã, e eu me imagino que também em outras grandes religiões do mundo não cristãs, né, esse sentimento de gratidão pela existência, pelo pão nosso de cada dia que a gente pede em oração no Pai Nosso, né, que isso é uma graça, é uma dádiva, né, é um presente que a gente deve cuidar. E um dos cuidados que a gente deve ter é de olhar para o lado e ver quem está necessitando, né? Porque é muito interessante o Salmo 23, que é muito conhecido, o versículo 6, o versículo 6, o salmista diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Né? A bondade a gente experimenta na fartura, né? E mesmo assim tem gente que às vezes não percebe, né? Acaba louvando a si mesmo, as suas capacidades, né? O seu próprio talento, e acaba sendo um louvor a si mesmo, né? Aí não é mais uma graça mas entende isso como uma conquista pessoal, né? É uma pena, né? É uma pena. Porque também as nossas capacidades, nossos dons e talentos são um presente, né? E a misericórdia de Deus a gente experimenta justamente nos momentos de necessidade, né? E a misericórdia é uma dessas práticas que em Colossenses capítulo 3, né, o versículo 12 em diante diz, né? Revesti-vos, pois, de misericórdia, né? Sejam misericordiosos. Misericórdia é uma palavra simples de entender, né? Miséria, cardia, coração. É ter um coração voltado para o miserável, para aquele que está do teu lado, que por algum motivo, por alguma razão, seja desemprego, ou seja alguma tragédia na vida, alguma decisão errada na vida, ele não pôde garantir o pão de cada dia, né? Não pôde garantir o pão de cada dia assim como você pôde, né? E esse levar as cargas uns dos outros biblicamente cumprir a lei de Cristo, né? Sim. É cumprir a lei de Cristo. Tá certo. Pastor Luiz Henrique Sivers, obrigado por ter vindo aqui à Rádio Dependente. Sucesso aí com a campanha de ação de graça solidária, mas não só com essa ação, com tantas outras, e espero que em breve a gente possa então ter as igrejas cheias mais uma vez. Pelos meus cálculos aqui, então, para chegar aos 100%, cerca de 460 pessoas. 460 pessoas. Ali no centro de Lajeado. Quem sabe em breve acontecendo isso. Obrigado e sucesso. Muito obrigado, Ricardo e Luiz Fernando, né, pela acolhida aqui. E também desejo um abençoado dia para todos os ouvintes e que todos possam, de alguma maneira, na sua vida, exercitar esse espírito de gratidão, né? Eu sei que tem muita gente que anonimamente também tem feito muita coisa, expressado a sua solidariedade com o próximo, né? De maneira bastante anônima, e isso também é muito bacana e louvável. Com certeza. Pastor Luiz Henrique Sivers, falando da campanha de ação de graças da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, aqui de Lajeado, aí